Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico, o canal onde você aprende a ficar rico com cripto. Meu nome é Henrico Vidal e hoje eu vou falar de uma coisa que saiu ontem, tá bom? Pela Casa Branca. Sim, é isso que vocês já estão vendo na tela aí, que são as implicações climáticas e energéticas de criptoativos nos Estados Unidos. Gente, isso é complicado, porque isso pode levar ao banimento, tá bom? Da mineração de Bitcoin. E eu vou ler isso aqui junto com vocês aqui, explicando para vocês um pouco mais, tá bom? Tem bastante coisa pra gente ler aqui, então a gente tem que andar rápido, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas antes de tudo, já dá like nesse vídeo, já segue todos os links que estão aqui na descrição também das minhas outras redes sociais, tá bom? E também deixa o seu comentário aqui para eu saber quais outros vídeos vocês querem ter aqui nesse canal, tá bom? Eu sempre estou trazendo bastante coisa interessante para vocês, sempre ficarem à frente de todo mundo aqui nas criptomoedas, né? Então, galera, eu já vinha falando para vocês isso há um tempo, tá bom? Que a questão do uso de carbono e também a questão energética da mineração é uma questão muito importante que ia ser atacada a qualquer momento pelos órgãos dos Estados Unidos, tá bom? E isso pode afetar diretamente o Bitcoin. Todo mundo já sabe que Ethereum está passando de Proof of Work para Proof of Stake, né, de prova de trabalho, que é a mineração normal, né, que a gente conhece com computadores, etc., para Proof of Stake, né, que é a prova de stake que gasta muito menos energia. Vocês vão ver aqui um pouco nessa matéria aqui que saiu em uma reunião da Casa Branca, né? Mas assim, galera, todos esses links que eu vou falar aqui também tá na descrição, tá? Tanto essa página que eu vou ler para vocês, quanto aqui o report, né? O report total. Aqui tem muita coisa, tem 46 páginas. Eu recomendo vocês lerem isso daqui, tá bom? Então, assim, é em inglês, mas infelizmente, se você não sabe inglês até hoje, cara, você tem que aprender uma hora. E leia isso daqui que é muito importante, tá bom? Vou deixar esses dois links aqui na descrição. E galera, isso pode afetar diretamente o Bitcoin. Então a gente tem que ler, eu tenho que falar para vocês. Então vamos direto aqui para essa notícia, né? Fact Sheet: implicações climáticas e energéticas de criptoativos nos Estados Unidos. A mudança climática é um dos problemas mais prementes que enfrenta a nossa nação no nosso mundo. Uh, e o presidente Biden tomou medidas ousadas para abordá-lo com legislação e políticas. Entre os compromissos do presidente estão proteger as comunidades da poluição, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030, alcançar uma rede elétrica livre de poluição por carbono até 2035 e atingir emissões líquidas zero de gases de efeito estufa até 2050. Ou seja, até 2050, o intuito dos Estados Unidos é transformar absolutamente tudo em carbon neutral, né? Tipo, neutro de carbono, tá bom? Zero, emissão zero de carbono. Para atingir essas metas ambiciosas, devemos garantir que as tecnologias emergentes contribuam para o futuro de energia limpa e zero. O uso de ativos digitais baseados na tecnologia de contabilidade distribuída, DLT, Distributed Ledger Technology, está se expandindo. Os ativos digitais são uma forma de valor representado digitalmente. Como uma inovação tecnológica emergente, os ativos digitais forneceram alguns benefícios e valor para alguns residentes e empresas nos Estados Unidos e têm potencial para benefícios futuros com usos emergentes. Criptoativos são ativos digitais implementados usando técnicas criptográficas. Criptoativos podem exigir quantidades consideráveis de uso de eletricidade, o que pode resultar em emissões de gases de efeito estufa, bem como poluição adicional, ruído e outros impactos locais nas comunidades que vivem perto das instalações de mineração. Dependendo da intensidade energética da tecnologia e das fontes de eletricidade usada, o rápido crescimento dos ativos criptográficos podem prejudicar os esforços mais amplos para alcançar os compromissos climáticos dos Estados Unidos para garantir a poluição líquida de carbono zero. Em março, a Ordem Executiva 14067 sobre garantir o desenvolvimento responsável de ativos digitais, o presidente Biden deixou claro que o desenvolvimento responsável de ativos digitais inclui a redução dos impactos negativos do clima e da poluição ambiental. A Ordem Executiva
orientou o Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, OSTP, em coordenação com outras agências federais, a produzir um relatório sobre as implicações climáticas e energéticas dos criptoativos nos Estados Unidos. A OSTP reuniu uma equipe interdisciplinar de especialistas para avaliar e ampliar os estudos existentes com novas análises, com base em estudos revisados por pares e nos melhores dados disponíveis. Hoje, o STP publicou seu relatório, examinando os desafios e oportunidades dos criptoativos para as metas de energia limpa e mudança climática nos Estados Unidos, e fornecer um conjunto de recomendações para estudar e rastrear impactos no setor, desenvolver padrões de desempenho potenciais e fornecer ferramentas e recursos para reduzir impactos negativos. A avaliação e as recomendações desse relatório estão alinhadas com as ações federais que reduzem as emissões de gases de efeito estufa para proteger a saúde e o bem-estar públicos, desenvolver uma economia de energia limpa com empregos bem remunerados e melhorar a justiça ambiental. Criptoativos podem consumir muita energia e os Estados Unidos têm um importante setor de criptoativos. De 2018 a 2022, o uso anualizado de eletricidade de ativos criptográficos globais cresceu rapidamente, com estimativas de uso de eletricidade dobrando para quadriplicar. Em agosto de 2022, as estimativas publicadas do uso total global de eletricidade para criptoativos estão entre 120 e 240 bilhões de kWh por ano, um intervalo que excede o uso total anual de eletricidade de muitos países individuais, como a Argentina ou Austrália. Isso equivale a 0,4% a 0,9% do uso global anual de eletricidade e é comparável ao uso anual de eletricidade de todos os data centers convencionais do mundo. Quase todo o uso de eletricidade de ativos criptográficos é impulsionado por mecanismos de consenso, o DLT, Distributed Ledger Technology, usado para minerar e verificar ativos criptográficos. O mecanismo de consenso dominante é chamado Proof of Work, prova de trabalho, que é o POW, né? Que é usado pelas blockchains Bitcoin e Ethereum. Bitcoin e Ether combinados representam mais de 60% da capitalização de mercado de ativos criptográficos. O mecanismo POW foi projetado para exigir mais poder de computação à medida que mais entidades tentam validar transações para recompensas em moedas, e esse recurso ajuda a desincentivar atores mal intencionados de atacar a rede. Em agosto de 2022, estima-se que o Bitcoin represente 60 a 77% do uso global de eletricidade de ativos criptográficos, e estima-se que o Ethereum represente 20 a 39%. A eficiência energética dos equipamentos de mineração vem aumentando, mas o uso de eletricidade continua aumentando. Existem outras tecnologias de contabilidade de ativos criptográficos menos intensivas em energia, com diferentes atributos de uso. Para mudar para tecnologias alternativas de ativos criptográficos, como Proof of Stake, pode reduzir drasticamente o uso geral de energia para menos de 1% dos níveis atuais. Estima-se que os Estados Unidos hospedem cerca de um terço das operações globais de criptoativos, que atualmente consomem cerca de 0,9% a 1,7% do uso total de eletricidade dos Estados Unidos. Essa faixa de uso de eletricidade é semelhante a todos os computadores domésticos ou iluminação residencial nos Estados Unidos. A mineração de ativos criptográficos também é altamente móvel. Atualmente, os Estados Unidos abrigam a maior indústria de mineração do Bitcoin do mundo, totalizando mais de 38% da atividade global de Bitcoin, acima dos 3,5% em 2020. Apesar do potencial de crescimento rápido e a demanda futura de eletricidade das operações de ativos criptográficos é incerta, demonstrando que há necessidade para obter melhores dados para entender e monitorar o uso de eletricidade de ativos criptográficos. Criptoativos podem ser impactados, pode ter impactos ambientais significativos. A geração global de eletricidade para os ativos criptográficos com as maiores capitalizações de mercado resultou em uma combinação de 140 mais ou menos 30 milhões de toneladas, mais de
30 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono por ano, ou cerca de 0,3% das emissões globais anuais de gases de efeito estufa. Estima-se que a atividade de criptoativos nos Estados Unidos resulte em uma proximidade uh, em aproximadamente 25 a 50 toneladas métricas de dióxido de carbono por ano, o que representa 0,4 a 0,8% das emissões totais de gases de efeito estufa nos Estados Unidos. Essa faixa de emissões é semelhante às emissões de óleo diesel usados nas ferrovias dos Estados Unidos. Ou seja, para minerar Bitcoin e Ethereum, gasta muita energia e essa energia não é renovável. Então, muitas dessa energia usada é criada, né, é obtida a partir de usinas que usam coisas que emitem gases do efeito estufa, entendeu? Então, literalmente você consegue colocar essa semelhança com a emissão de óleo diesel nas ferrovias dos Estados Unidos. Você tem ideia disso? Os Estados Unidos é um dos países que mais emitem emissões de óleo diesel no mundo. Então, assim, é muita coisa, sacou? É muita coisa. E já era de se esperar que uma hora ou outra isso aqui ia acontecer, tá bom? Além da eletricidade comprada da rede, as operações de mineração de criptoativos também podem causar impactos locais de ruído e água, lixo eletrônico, ar e outras poluição de qualquer uso direto de eletricidade a partir de combustíveis fósseis e impactos adicionais de ar, água, resíduos associados a toda a eletricidade da rede de uso, né? Do uso da rede. Esses impactos locais podem exacerbar os problemas de justiça ambiental para as comunidades vizinhas, que muitas vezes já estão sobrecarregadas com outros poluentes, calor, tráfego ou ruído. O crescimento de tecnologias de criptoativos de uso intensivo de energia, quando não usando diretamente eletricidade limpa, pode prejudicar a capacidade dos Estados Unidos de alcançar sua contribuição nacional determinada sobre o Acordo de Paris e evitar os impactos mais severos das mudanças climáticas. A adoção mais ampla de ativos criptográficos e a potencial introdução de novos tipos de ativos digitais exigem ação do governo federal para incentivar e garantir o desenvolvimento responsável. Isso inclui minimizar os impactos negativos nas comunidades locais, reduzir significativamente a intensidade energética e fornecer eletricidade limpa. As tecnologias de contabilidade distribuída podem ajudar no monitoramento ou migração do clima. O DLT pode ter um papel a desempenhar no aprimoramento da infraestrutura de mercado para a variedade de mercados ambientais, como o mercado de crédito de carbono. Quem faz isso? A Ripple, a criptomoeda que todo mundo odeia. Incrível, né? Ela está totalmente fora disso aqui que eu estou falando, tudo isso aqui. A Ripple é a única que é certinha com tudo que eles estão falando aqui. Mas tudo bem, vamos continuar, né? Aqui, embora outras soluções possam funcionar tão bem ou melhor. Os benefícios potenciais do DLT precisariam superar as emissões adicionais e outras externalidades ambientais que resultam nas operações para merecer um uso mais amplo em relação aos mercados de mecanismo que o DLT substitui. Os casos de uso ainda estão surgindo e, como todas as tecnologias emergentes, existem possíveis casos de uso positivos e negativos ainda a serem imaginados. O desenvolvimento responsável dessa tecnologia incentivaria a inovação em aplicações DLT, reduzindo a intensidade energética e minimizando os danos ambientais. Principais recomendações do relatório. Para ajudar os Estados Unidos a cumprir seus objetivos climáticos, a política de criptoativos durante a transição para a energia limpa deve se concentrar em vários objetivos: reduzir as emissões de gases de efeito estufa, evitar operações que aumentem custos da eletricidade para os consumidores, evitar operações que reduzam a confiabilidade das redes elétricas e evitar impactos negativos à equidade, às comunidades e ao meio ambiente local. Para garantir o desenvolvimento responsável de ativos digitais, as recomendações incluem as seguintes ações para consideração. Ou seja, ele está dando de graça para a gente aqui vários pontos que a gente tem que ficar de olho, tá bom? Para quando a gente for investir em criptoativos, em criptomoedas. Eu vou ler um por um aqui e vou falar alguns criptoativos que eu sei que fazem isso, tá bom? Vamos lá.
Minimize as emissões de gases de efeito estufa, impactos de justiça ambiental e outros impactos locais de ativos criptográficos. A Agência de Proteção Ambiental, EPA, o Departamento de Energia, DOE, e outras agências federais devem fornecer assistência técnica e iniciar um processo de colaboração com os estados, comunidades, indústrias de criptoativos e outros para desenvolver soluções ambientais eficazes e baseadas em evidências. Padrões de desempenho para o projeto, desenvolvimento e uso responsável de tecnologia de criptoativos ambientalmente responsáveis. Isso deve incluir padrões para intensidades de energia muito baixas, baixo uso de água, geração de baixo ruído, uh, uso de energia limpa pelos operadores e padrões que se fortaleçam ao longo do tempo para geração adicional sem carbono para igualar ou exceder a carga adicional de eletricidade dessas instalações. Caso essas medidas se mostrem ineficazes na redução de impactos, o governo deve explorar ações executivas e o Congresso pode considerar legislação liminar ou eliminar o uso de mecanismo de conselho de alta intensidade de energia para mineração de criptoativos. Ou seja, eles vão banir tudo aquilo que é proof of work, prova de trabalho, que gaste energia de computação, que gaste essa energia que é exacerbada para basicamente verificar transações, tá bom? Basicamente todos os criptoativos que usam proof of work podem morrer, literalmente, por conta de um negócio desse, porque como está dizendo aqui, 38%, se eu não me engano, de toda a mineração do mundo está nos Estados Unidos. Então, se isso entrar em vigor, pode derrubar de vez a mineração do Bitcoin, e aí vai dar ruim, mas aí depois eles vão para outro lugar, etc, mas isso pode derrubar o preço muito, tá bom? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Beleza. O DOI e a EPA devem fornecer assistência técnica às comissões estaduais de utilidade pública, agências de proteção ambiental e indústria de criptoativos para construir capacidade para minimizar emissões, ruído, impactos na água e impactos econômicos negativos da mineração de criptoativos e mitigar as indústrias ambientais às comunidades sobrecarregadas. Garantir a confiabilidade da energia. O DOI, em coordenação com o Federal Energy Regulatory Commission, a North American Electric Reliability Corporation e suas entidades regionais devem realizar ações de confiabilidade para as operações de mineração de ativos criptográficos atuais e projetadas sobre a confiabilidade da adequação do sistema elétrico. Se essas avaliações de confiabilidade encontrarem riscos atuais ou previstos para o sistema de energia como resultado da mineração de ativos criptográficos, essas entidades devem considerar o desenvolvimento, atualização e aplicação de padrões de confiabilidade e procedimentos de operações de emergência para garantir a confiabilidade e adequação do sistema sobre o crescimento dos ativos criptográficos de mineração. Obtenha dados para entender, monitorar e mitigar os impactos. A Energy Information Administration e outras agências federais devem considerar a coleta e análise de informações de mineradores e de ativos criptográficos e concessionárias de energia elétrica de forma a preservar a privacidade para permitir decisões baseadas em evidências sobre a energia, clima, implicações dos ativos de energia e clima, implicações dos ativos criptográficos. Os dados devem incluir o uso de energia de mineração e a mistura de combustíveis, de acordos de compra de energia, implicações de justiça ambiental e participação da resposta à demanda. A OSTP poderia estabelecer um subcomitê no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia para coordenar com outras agências relevantes para avaliar o uso de energia dos principais ativos criptográficos. Padrões avançados de eficiência energética. O governo deve considerar trabalhar com o Congresso para permitir que o DOI e incentivar outros regulatórios federais para promulgar e atualizar regularmente os padrões de conservação de energia para equipamentos de mineração de ativos criptográficos, blockchains e outras operações. Incentivar a transparência e melhorias do desempenho ambiental.
As associações da indústria de criptoativos, incluindo empresas de mineração e fabricantes de equipamentos, devem ser incentivadas a relatar publicamente locais de mineração de ativos de criptográficos, uso anual de eletricidade, emissões de gases de efeito estufa, usando protocolos existentes e desempenho de reciclagem de resíduos eletrônicos. Pesquisas adicionais para melhorar a compreensão e a inovação. Para melhorar as capacidades analíticas que podem aumentar a precisão das estimativas do uso de eletricidade e sustentabilidade, a National Science Foundation, DOI, EPA e outras agências relevantes podem promover e apoiar prioridades de pesquisa e desenvolvimento que melhorem a sustentabilidade ambiental de ativos digitais, incluindo modelagem de impacto de criptoativos, avaliação de impacto de justiça ambiental e compreensão de usos benéficos para o gerenciamento de rede e mitigação ambiental. As prioridades de pesquisa e desenvolvimento devem enfatizar inovações em tecnologias de ativos digitais de próxima geração que promovam as metas dos Estados Unidos em segurança, privacidade, equidade e resiliência, bem como as metas climáticas dos Estados Unidos. Terminou. O que isso tudo aqui quer dizer? Que a gente tem que procurar criptoativos que são carbono positivo, tá bom? Que são, carbono negativo, ou seja, que eles não emitam carbono na atmosfera e mais do que isso, melhor do que isso, ativos que emitem carbono negativo, ou seja, emitem menos e conseguem tirar carbono do meio ambiente, basicamente. Quais são esses criptoativos que eu conheço aqui na ponta da minha língua? HBAR, que é a Hedera Hashgraph, Ripple, que é a XRP, Stellar Lumens, tá? E eu não vou saber dizer agora outras de cabeça aqui. Eu tenho algumas outras na minha carteira, só que eu não tenho certeza absoluta que elas são carbono negativos, tá bom? Mas essas aqui que eu falei para vocês é certeza absoluta e elas trabalham justamente para mudar essa realidade dos criptoativos gastarem tanta energia. Ah, Henrico, mas o dinheiro normal gasta muito mais energia do que o Bitcoin. Sim, mas isso não importa, tá bom? Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. A ideia, não só dos Estados Unidos, como por exemplo também do Fórum Econômico Mundial, é ser carbono zero até 2030 a 2035. Então, a gente tem que entender que tecnologias como o Bitcoin estão ultrapassadas. Sim, me matem nos comentários, mas está ultrapassada. O Bitcoin foi literalmente disruptivo totalmente para 2009. Em 2009, a gente não tinha tanto essa preocupação, até porque a gente não gastava com tanta energia com mineração e também era impossível a gente produzir máquinas melhores, mais eficientes naquela época. E hoje já é outra história, hoje existem outros protocolos, hoje existem formas melhores de fazer esse tipo de validação de transações, como por exemplo o Proof of Stake. Proof of Stake gasta muito menos energia, até por isso que o próprio Ethereum está fazendo o demerge, né? A mudança de Proof of Work para Proof of Stake. E isso vai ser um salto gigantesco para o Ethereum, justamente para ele obedecer essas novas ordens, essas novas normas que o governo dos Estados Unidos vai implementar. As regulamentações do mercado de criptomoedas está vindo com tudo, então vocês têm que entender que o jogo está fechando, o círculo está ficando menor. E quanto mais regulamentações surgirem, menos criptomoedas vão sobreviver nesse mercado. 99% de todas as criptomoedas vão morrer. Anotem isso que eu estou te falando e depois venham me encher o saco aqui caso isso não aconteça. Mas eu acredito altamente que 99% das criptomoedas vão morrer justamente por conta das regulamentações, para transformar esse mercado que é uma loucura hoje em dia em algo sólido, em algo que os investidores mais antigos, os investidores institucionais consigam entrar com segurança, porque eles hoje em dia fazem basicamente apostas nesse mercado, tá? E ganham dinheiro em cima das sardinhas, justamente por não ter regulamentações. Só que a partir do momento que tiver regulamentações, só os projetos que realmente fazem sentido existir vão existir e dessa forma eles vão conseguir colocar dinheiro de verdade nesse mercado. E dependendo da utilidade da moeda, aquele ativo pode se tornar até, quem sabe, o maior ativo do mundo.
Ninguém sabe. É uma tecnologia extremamente nova, é uma tecnologia totalmente disruptiva, que é necessária e ela vai ser implementada, só que ninguém sabe ainda exatamente como e ninguém sabe exatamente quais são essas regras que eles vão ter que seguir. Porém, existem várias empresas de blockchain que estão trabalhando seriamente nesse mercado para entrar com tudo quando essas regulamentações entrarem. Então, eles estão fazendo de tudo para fazer certinho, para que eles não sejam afetados depois que entrar esse tipo de regulamentação. Então, o que, que acontece? Se passar isso daqui no Congresso lá, ó, muita fazenda de mineração vai fechar, vai quebrar e provavelmente o hash rate do Bitcoin vai despencar e isso vai causar um caos total nas criptomoedas. Então fique ligado, invista em projetos que obedecem esses pontos aqui que eu acabei de ler para vocês, porque aí é muito mais seguro para vocês terem o dinheiro em criptoativos como esse. Pode cair no curto prazo? Pode sim, mas provavelmente no longo prazo, tudo isso daqui vai ser pago com juros para vocês. Tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha aberto um pouco a mente de vocês aí e vocês entendido o porquê que a mineração nos Estados Unidos pode ser literalmente banida, pode ser bloqueada, pode ser crime daqui pra frente, tá bom? Então, galera, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, também me segue nas outras redes sociais que estão aqui nos links abaixo, se você quiser ler isso que eu li aqui e também esse documento de 46 páginas que eu recomendo bastante, está tudo aqui na descrição. Então, rapaziada, tamo junto demais e vamos ficar rico com cripto. Tamo junto!